Tarde, boa noite para você, meu amigo, minha amiga, educador, educadora, professor, professora ou até mesmo estudante da graduação, do mestrado, doutorado. Estamos aqui mais uma vez falando um pouco sobre a nossa carreira acadêmica, né? Já estamos avançando aqui nas nossas lives da carreira acadêmica, fazendo com que cada vez mais a gente vá descobrindo os meandros da vida acadêmica, descobrindo quais são as coisas que vão compondo, né, o nosso fazer pedagógico na academia, de modo que a gente vá aprofundando os conhecimentos, sabendo exatamente o que a gente tem que fazer, conhecendo os segredos que ninguém conta pra gente. Essa é um pouco a tarefa minha aqui na live da carreira acadêmica, onde eu consigo contar para vocês coisas que eu descobri, coisas que colegas compartilharam comigo, de modo que a gente pode avançar na carreira em definitivo, chegando aí nos melhores cargos, nos melhores salários, nas melhores funções dentro da universidade. Você que talvez esteja ocupando um cargo como diretor de pesquisa, talvez você seja um coordenador de curso de graduação, talvez você esteja fazendo a primeira vez a tua iniciação científica. Aliás, são temas sobre a pesquisa, nós vamos falar várias vezes aqui, né? Porque as nossas publicações, elas resultam das nossas pesquisas. Então, nós vamos aqui falar abertamente sobre isso, né? Esse ano, você fica preparado que eu vou falar aqui como organizar um projeto de pesquisa, como escrever um relatório de projeto de pesquisa, como que eu faço um projeto de pesquisa para apresentar na minha universidade e conseguir um bolsista ou até mesmo uma bolsa de pesquisa? Vamos falar também de processos seletivos de mestrado e doutorado. Vamos olhar editais, né, para ver quais são as regras desses editais, para a gente descobrir o que temos que fazer para quando a gente for se candidatar a algum desses cargos, a gente já está preparado. Porque não adianta se desesperar e aí descobrir que tem uma vaga de mestrado, e aí você olha para o edital e descobre que dos 10 itens que vão classificar as pessoas, você só tem 2. Não adianta nem se candidatar, você vai contar com a sorte. Agora, se a gente olha para esse edital anteriormente, a gente consegue descobrir, porque na média eles são muito parecidos, você consegue descobrir então o que você precisa fazer ao longo de um ano, por exemplo, para se preparar para uma seleção de mestrado e doutorado. Aí sim, você entra já na disputa lá na frente dos teus concorrentes. Lembrando sempre que eu convido você, no início das nossas lives, a clicar aí no botãozinho compartilhar para que você envie esse link dessa live para outras pessoas, porque hoje nós vamos desvendar 4 siglas que estão enlouquecendo a academia. Eu recebo informações e perguntas e dúvidas quase que diariamente, e sempre quando eu converso com alguém sobre publicação, as pessoas estão me perguntando sobre isso. Como é que a gente organiza o nosso ORCID, o tal do ORCID, como algumas pessoas chamam, o que é o DOI, se ele é obrigatório ou não nas nossas publicações, vamos falar dele hoje. E 2 siglas muito parecidas, que é o ISBN e o SSN. Qual é que é a diferença dos dois? Quando que o nosso livro tem ISBN? Ele precisa ter, é obrigatório? Será que é obrigatório? Será que um livro só existe se ele tem o ISBN? Será que uma revista acadêmica ou uma outra publicação seriada precisa necessariamente ter ISSN? Nós vamos descobrir hoje o que é cada uma dessas coisas e como que a gente utiliza. Então, se você conhece alguém que já perguntou, já conversou com você sobre isso, é bom que você mande essa live para eles, compartilhe lá no teu grupo da academia, no teu grupo da sala de aula, no teu grupo de professores, no teu grupo de pesquisadores e pesquisadoras, que assim todo mundo fica sabendo as informações que a gente está passando aqui para vocês, que são informações, como eu digo, eu gosto de repetir, privilegiadas, é assim que diz, né? Por quê? Porque dificilmente você vai ter uma aula de como que você descobre essas coisas, tá? Por exemplo, quantos de vocês já fez uma aula sobre como usar o DOI a teu favor num processo seletivo? Como você usa um ORCID a teu favor para ter praticamente um lápis atualizado das suas publicações de forma automática? Alguém já te ensinou isso? Então, se não te ensinou, fica comigo aqui nessa live, que não vai demorar muito.
mas que eu vou botar aqui na mesa todas as cartas desse jogo, que é a vida acadêmica. É um jogo, gente, cheio de regras e que se a gente não prestar atenção, a gente fica para trás, porque tem gente cuidando disso e aí a gente acaba não ocupando as funções que a gente, talvez até a função, né, o cargo que você quer, vai acabar escorrendo no meio dos teus dedos, porque você não tinha uma informação que nós passamos aqui com toda facilidade, com todos os detalhes nas lives da carreira acadêmica, tá? Então nós vamos descobrir essas 4 coisas: ORCID, DOI, ISSN e ISBN. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo no link da live, eu vou deixar aqui na descrição um link que me ajudou muito na hora de preparar essas informações, né? É um link de um site muito conhecido e que prepara e organiza eventos acadêmicos e com certeza vai ser muito útil para você também acompanhar essas informações e ler mais sobre isso, tá? E como eu vou dizer para vocês aqui quem que coordena esses processos de SBN, SSN, ORCID e DOI, você vai poder também depois, a partir da minha fala, ir buscar na fonte, que isso que é importante, né? Você, por exemplo, o DOI, quem coordena é a Crossref. É importante você ir no site da Crossref para ter as informações. O site está todo em inglês, Ivo. Não tem problema, você clica lá com o botão direito e traduz ele para o português. Essas funções já estão disponíveis na internet, facilitando muito o acesso a essas informações, tá bom? E claro, né, gente, não deixa de dar o like no vídeo, né? Dá um joinha aí que isso ajuda a fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas, né? Além de você compartilhar. E se você não é inscrito no nosso canal aqui da TV Livrologia, faça isso agora, ativa o sininho, porque daí toda quinta de manhã, às 9 horas, você vai receber um comunicado de que eu tô aqui no ar, né, com compromisso meu semanal aqui contigo, e você vai poder ir indo assim, desvelando e desvendando cada vez mais os segredos da carreira acadêmica. Mas bueno, para a introdução tá ótimo. Vamos lá, começando, tá? Começando com o ORCID. Você já ouviu falar disso? Né? As pessoas já falaram para você, coloca ali na revista o teu ORCID. Provavelmente você já ouviu, né? O que vem a ser isso? Olha só, é importante entender isso porque com o advento da internet, tudo ficou virtual, não é verdade? Se você quer procurar um livro, geralmente você encontra ele no virtual. Se você quer encontrar um artigo acadêmico, um artigo científico, provavelmente ele já está virtual, né? Já está digitalizado. As revistas acadêmicas têm feito esse trabalho brilhante, que é digitalizar suas edições antigas. Ou seja, tudo está na internet. Agora pensa comigo, meu colega, minha colega. Quantos João da Silva existem no Brasil? Deve ser vários, né? Quantos Pedro dos Santos? Vários. E isso tá tudo bem, né? As pessoas têm o direito de colocar o nome dos seus filhos como quiserem, não é verdade? Assim como o teu nome, assim como o meu. O meu nome, por exemplo, existem 2 pessoas no Brasil com o mesmo nome. Ivo Dickman. Isso pode gerar alguma confusão? Claro que pode. Imagina você que você vai fazer uma busca no Google e você coloca o meu nome. Vai aparecer no mínimo 2 pessoas, porque o outro Ivo Dickman também é uma pessoa pública. Também está nas redes sociais, também está nas notícias, né? Também já está no YouTube. O que acontece? Vai fazer com que vai confundir o resultado da pesquisa. Então surgiu o ORCID exatamente para isso, para resolver esse problema de nomes parecidos ou até mesmo idênticos, tá? Até mesmo idênticos, fazendo com que a gente criasse uma identidade na internet. Ainda mais para nós pesquisadores e pesquisadoras que precisamos ter a nossa identidade preservada devido à nossa produção científica. Vamos imaginar que o 2 João da Silva, um no Rio Grande do Sul e outro no Rio Grande do Norte, bem distante um do outro, produzem conhecimento sobre a ludicidade na educação infantil. Vamos ser 2 pedagogos, né? Se os 2 produzissem textos semelhantes, imagina a confusão que seria você buscar um texto do João da Silva para estudar sobre a ludicidade na educação infantil. Só que um produz a partir de Paulo Freire e outro produz a partir de Vygotsky. E você vai fazer a busca, que você ouviu falar sobre esse texto, e você encontra o texto do outro colega.
É por isso que existe o OrcID. Ele diferencia em definitivo os objetos e os pesquisadores na internet. Tá? Não há como fazer confusão. Se você fizer a busca pelo OrcID, não há como fazer confusão, porque ele é um número único. Um número único, que faz com que você tenha uma identidade que é persistente, ou seja, no momento que você cria o teu OrcID, ninguém mais vai ter o mesmo número, e para nós pesquisadores é fundamental, porque aí quando alguém fizer uma busca, eu consigo localizar que definitivamente eu encontrei a pessoa certa e o texto correto dessa pessoa para a gente fazer a leitura, fazer o estudo e a pesquisa, tá? Uma segunda característica importante é que esse registro é gratuito. Você não precisa pagar por isso. Você simplesmente entra no site orcid.org e você faz o teu cadastro gratuitamente. Essa é uma outra vantagem. Não há custo nenhum. Você pode estar se perguntando, mas como que essas pessoas conseguem, ou essas entidades que cuidam disso, né, conseguem se manter se fazem tudo de forma gratuita? Existe um conjunto de entidades de pesquisa do mundo inteiro que dão suporte a esse tipo de trabalho, porque ele é fundamental, né? Então, vamos imaginar, só para vocês terem uma ideia, no Brasil existe um conjunto de entidades que apoiam, são chamadas organizações membros, né? Que apoiam esse tipo de iniciativa, né? As entidades de pesquisa, as grandes universidades brasileiras, como USP, Unicamp, todas elas apoiam e apoiam financeiramente esse tipo de iniciativa. E ela é fundamental, porque dessa forma, todas as pessoas podem ter o seu OrcID. Né? Se você ainda não tem, você precisa imediatamente entrar em orcid.org e criar a sua identidade. Basta que você coloque pequenas informações, poucas inclusive, poucas informações, e você já consegue ter o teu número seriado, que vai ser a tua identidade na internet. Tá? Isso vai fazer com que nunca mais ninguém confunda um trabalho teu com uma outra pessoa de nome semelhante. Tá? E tem outras vantagens também, porque o OrcID ele vai se atualizando, né? Ele é como se fosse um currículo Lattes, num outro formato, né? Um pouco mais resumido, mas ele com o foco central nas publicações. Então, um livro, um artigo científico, toda vez que você publica um artigo, você pode ir lá e inserir essa informação no OrcID, ou se essa produção tua tiver o DOI, que eu já vou falar dele depois, se essa publicação tiver o DOI, você consegue automaticamente, ele se atualiza no teu OrcID. Então, quando você publica um texto, você coloca o teu OrcID e esse texto tem o DOI, automaticamente ele migra essa informação para o teu currículo particular, que vem a ser o OrcID. Uma terceira coisa muito importante que o OrcID nos ajuda é que eu posso conhecer melhor um pesquisador, uma pesquisadora, a partir do seu OrcID. Se eu entrar no site e eu souber um número, ou até mesmo posso fazer uma busca pelo nome do pesquisador, da pesquisadora, eu posso conhecer as melhores produções dele, posso conhecer a sua trajetória, posso conhecer os detalhes mais importantes da produção desse pesquisador, dessa pesquisadora, porque eu tenho a partir dali migrado via DOI todas as informações que elas publicam. Hoje, de modo geral, as revistas científicas estão solicitando que os pesquisadores e pesquisadoras, ao fazer o cadastro no seu site, já é uma informação obrigatória. Tá? Em 2016, eu estava na Unicamp num curso como editor científico na época, e a gente recebeu uma notícia que inicialmente bateu meio estranho para todo mundo na plateia, que era assim: vai chegar um momento em que uma citação de um artigo vai ser apenas o OrcID do autor e o DOI do texto. Hoje o que a gente coloca? O sobrenome em maiúsculo, de vírgula, o nome em minúsculo, depois em negrito o título do trabalho, a cidade, a editora, o ano da publicação. Não é verdade? Não é assim que a gente faz uma citação? Vai chegar logo, logo um momento em que não vai ser mais assim. Vai bastar o OrcID do autor e o DOI do texto. E vai ser mais fácil localizar um texto
e um autor dessa forma que da forma que nós atualmente usamos. Isso já lá 4, 5 anos atrás. E você imagina daqui 4, 5 anos para frente, definitivamente, se você não tiver o DOI, você está fora da academia. Então faça isso o mais rápido possível. Se você não tem o ArcID, eu falei DOI, né? O ArcID, você tem que fazer essa tua identidade imediatamente. Isso vai fazer com que você esteja entre as pessoas que melhor entendem da academia. Se uma pessoa uma hora perguntar isso para você, você já sabe. E você não precisa saber de cor, tá? Coloca isso na assinatura do teu e-mail. Isso facilita, tá? Porque quanto mais lugares você inserir essa informação, melhor é para você. As pessoas vão te localizar melhor. Se você coloca isso no teu cartão de visita, se você coloca isso na assinatura do teu e-mail, se você coloca isso em todos os artigos que você publica, isso mostra que você tem um conhecimento elevado sobre a carreira acadêmica. Isso demonstra que você está intimamente conectado às regras mais atuais que a academia hoje leva em consideração, fazendo com que você, com certeza, seja mais respeitado. E se você é mais respeitado, provavelmente na hora que forem pensar o nome de alguém para um cargo melhor, uma função mais remunerada dentro da tua universidade, provavelmente, ou é possível que você seja lembrado para desempenhar essa função e ganhar mais, desempenhar essa função e ocupar espaços que hoje você não ocupa. E é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente crescer na carreira acadêmica. Então, não perca tempo. orcid.org, simples assim, você entra lá, faz o teu cadastro e você vai pegar aquele número longo, né, que é um número são 12 números, né, começa orcid.org barra e depois da barra são mais 12 números, onde você vai ter a tua identidade numérica persistente, transparente, isso é fundamental, né, não há como alguém ir lá e alterar os teus dados, tá, é muito seguro também, você não vai colocar lá nenhuma informação que vá, né, ser pública de maneira alguma, todos os dados que estão contidos no ArcID são dados informados por você, com exceção da atualização da tua publicação via DOI, o que é ótimo, né? Então, assim, é uma informação que necessariamente você não precisa se preocupar, porque essa informação ela é bem importante, tá? Então, ela é confiável, né? Ela permite uma visão global, né? Você pode ir em qualquer lugar do mundo, publicar em qualquer lugar do mundo, no momento que você bota teu ArcID, essa informação precisa, ela vai estar sendo localizada. E para nós que temos na academia essa questão das citações, é outra informação importante, né? Sempre quando alguém fizer uma citação do nosso texto que tem o nosso ArcID, automaticamente, por exemplo, o Google Acadêmico localiza, essas entidades internacionais que cuidam das citações dos pesquisadores também vão localizar essa tua publicação, de modo que você vai cada vez mais sendo reconhecido dentro da academia. Tá? Então, o ArcID é fundamental. Digamos assim que o ArcID é a nossa identidade na internet. É a nossa identidade como pesquisador, como pesquisadora na internet. Bem, e o que seria então, se o ArcID é a identidade do autor, da autora, do pesquisador, da pesquisadora, o que seria o DOI? Que diferença tem um do outro? Tem gente que confunde os dois, mas veja, é muito simples. Simples assim, como eu gosto de dizer, né? Se o ArcID é a identidade do pesquisador, da pesquisadora, o DOI é a identidade do texto. Olha que bacana. Se um texto tem DOI, e aí que tem um detalhe importante, as pessoas me perguntam, mas professor Ivo, o teu livro tem DOI? Gente, primeira coisa que você precisa saber, antes de saber o que é o DOI, tá? DOI é um código, podemos chamar de código, né? DOI é um código. O DOI é um código que todo arquivo, vamos chamar de arquivo, todo arquivo que está na internet ou que é digital tem.
tá? Pode ter, não que tem, né? DOI é um identificador com letras e números, assim como o OrcID, com letras e números, que localiza ou que serve para identificar aquilo que é digital. Vou dar um exemplo bem fácil para você entender. Eu tenho, você deve ter também, artigos científicos publicados em revistas científicas que tem DOI, correto? Então, se um artigo meu tem DOI, quando a gente coloca isso no currículo Lattes, se você não fez, faça essa experiência. Você coloca isso no currículo Lattes, você abre o currículo Lattes e vai aparecer lá um quadrinho azul no lado do artigo, que é um link, é um hiperlink. Se você clicar nesse quadrinho azul, automaticamente vai abrir uma outra aba que vai levar você direto para o texto. É para isso que o DOI serve. Ele é um registro numérico, alfanumérico, onde ele direciona você para aquela informação no qual ele está linkado. E essa informação, vamos imaginar que, a partir desse meu exemplo, que esse artigo meu, que está publicado numa revista brasileira, essa revista, sei lá, a universidade faliu, vamos imaginar isso, um cenário hipotético, a revista fechou, o que acontece com os artigos? Eles somem da internet? Se esse artigo tem DOI, independente do que aconteça no futuro, sempre esse link vai colocar a gente diante do artigo. Essa que é a vantagem do DOI. Por isso que as revistas estão, e são, né, as revistas científicas foram as primeiras que começaram a utilizar de forma massiva o DOI. Inclusive o OJS, lá da versão 3.1, se não me engano, o anterior, já fazia automaticamente a indexação no DOI, não sei se é indexação esse nome, né? Mas já linkava todas as produções lançadas no OJS, que é o sistema das revistas científicas, em sua maioria, para que cada artigo tivesse o seu DOI, ou seja, é um número único para cada artigo científico, tá? Então, é para isso que serve, tá? E esses arquivos, então, a partir do momento que tem DOI, eles são permanentes na internet. Não importa o tempo, para frente, para trás, né? Se fosse possível, você no momento que entrar com esse código DOI na URL do teu computador, como se fosse buscar um site, né? Ele vai imediatamente mostrar para você o PDF do texto, tá? Ele é composto por duas partes, né? Uma parte primeira identifica a instituição, a revista, a editora, e depois o responsável pela publicação do documento. Isso tudo com códigos numéricos, tá? Tem revistas que usam nos números finais do DOI o ISSN da revista, o número inicial e o final da página. Ele é variável, tá? Ele não importa. O importante é o prefixo inicial que delimita quem é que está publicando, tá? Dessa forma, gente, vamos voltar aqui, ó. Dessa forma, não adianta me pedir DOI de livro impresso, tá? Você percebeu a diferença? Não existe DOI. Você vai me perguntar, Ivo, esse teu livro tem DOI? Eu vou dizer assim, mas qual é a função do DOI nesse livro aqui? Se esse livro ele é um livro impresso, não tem lógica ele ter DOI. Você percebe? Eu entendo as perguntas das pessoas, tá? Eu entendo o que a pessoa quer me dizer. Ela está interessada em ter uma publicação qualificada. Eu entendo isso. Eu me pergunto qual é o DOI, qual é o ISSN desse livro. Eu entendo eu sei que é uma pergunta errada, equivocada, mas eu entendo a intencionalidade de você que me pergunta isso. Você quer ter o teu artigo científico, como aqui os 8 artigos que tem nessa minha publicação de 2018. Eu entendo que você gostaria de participar comigo de uma publicação qualificada. Agora, livro impresso não tem DOI. Ah, Ivo, mas eu já vi em alguns livros que você vai lá na ficha catalográfica, tá lá registrado no DOI, código DOI. Provavelmente, esse livro que você tem na mão é uma cópia idêntica de um e-book que este sim pode ter DOI. Tá? Então, o DOI não é só para artigos em revista científica. Ele é para um conjunto de materiais que você quer deixar disponível para sempre na internet. Você construiu uma tabela
que reúne as informações da produção científica na tua área. Essa tabela tem 5 páginas, quadro, né? Você produziu esse quadro síntese e você quer que esse quadro seja sempre reconhecido como teu, de modo que ele esteja permanentemente na internet para todo mundo ver, para todo mundo acessar essa informação. É só você pedir um DOI para essa tabela, para esse quadro, e ele vai ficar disponível permanentemente na internet. É assim que funciona. Você pode colocar DOI para artigo científico, você pode pedir DOI para tabelas, quadros, na verdade tudo aquilo que está disponível online enquanto arquivo, né, podem ser delimitados, né, podem receber DOI. Livros, artigos em periódicos, imagens, tá? Você quer ter você é fotógrafo talvez, né? Você é da área das artes e você quer ter uma imagem tua que você fotografou ou um quadro teu que você tirou uma foto, você quer delimitar, né? Sempre saber que é teu e estar sempre disponível online, aí de qualquer forma, qualquer objeto digital, ele pode receber o DOI, tá bem? É óbvio que hoje o que mais se utiliza o DOI é para artigo científico, tá? O que mais se utiliza DOI é artigo científico. Então, e até é bom, como eu dizia antes, porque quando você tem um artigo com DOI, ele é mais fácil de ser localizado e inequivocadamente reconhecido. Ou seja, eu produzo sobre Paulo Freire, vocês sabem disso, né? Então, se eu disser assim, se eu escrever um artigo sobre os principais conceitos do pensamento freiriano, se você botar isso no Google, os principais conceitos freirianos, você vai encontrar, vai aparecer uma lista de, sei lá, 100, 150 textos. Qual que você vai saber que é meu? É difícil. Você vai ter que abrir cada um deles. Se eu te mando um código DOI, que é como se fosse um endereço da internet, simples assim, se eu te mando um código DOI, você rapidamente coloca isso na URL do teu computador ou se eu te mandei por mensagem no WhatsApp, você clica nesse código e o texto já aparece na tua frente. É muito mais simples. Então o código DOI é como se fosse a identidade permanente do material digital na internet. Então, gente, nunca mais me pergunte se livro tem DOI, tá? Porque livro físico não tem DOI, porque você não pode apertar no livro físico e ele aparecer na tua frente, né? Não existe isso. Então, todo material físico não tem DOI. Todo material digital pode ter DOI. Texto, livro, imagens, tabelas, né? Nos repositórios agora, né, de teses e dissertações, se eu quiser, pode solicitar um DOI para tese, para dissertação, para tabela dentro da dissertação, né, um mesmo arquivo digital ter mais de um DOI, não tem problema. O que não pode é material impresso ter DOI. Então, se você quer saber se as nossas publicações na livrologia têm DOI, os livros impressos não têm DOI, tá? E uma outra informação importante sobre o DOI. O Qualis Livro de 2018, até, aliás, ontem eu estava cuidando disso, fazendo avaliação de alguns livros aqui internamente na universidade, porque ainda não saiu a avaliação final, né? Nós temos só as avaliações, como é que a gente chama, preliminares, né? Que os próprios programas fazem das suas produções, e eu faço isso aqui. Não existe no Qualis Livro nenhum indicativo de que haja necessidade de ter DOI nos nossos livros para que eles sejam bem avaliados pela CAPES, tá? Eu vou repetir. Não existe dentro do documento da CAPES de 2018 do Qualis Livro, não há nenhum indicativo de que as produções em livros precisam ter DOI. O contrário acontece nas revistas científicas. Ter ou não ter DOI faz das revistas melhores ou piores. Tá? Aí sim, os artigos científicos hoje já que estão online, não se cogita a possibilidade de que eles não tenham. Se não tem, é Qualis baixo. Se tem, pode ter um Qualis mais elevado. Tá bem? Já que nós estamos falando de publicação científica, de livro e de revista, que é o que eu mais falo com vocês, né? Porque é o que vocês mais me perguntam. Então, quando eu recebo as informações pelo meu WhatsApp, né? Que vocês mandam sempre por lá, eu acabo anotando tudo isso e trazendo aqui as informações. E como a gente está falando de publicação,
tem uma questão de fundo aqui que são essas duas siglas muito parecidas, na verdade muda só uma letrinha, né? É o ISSN e o ISBN. Né? Eu recebi muita pergunta esses dias agora, como nós estamos com a coleção Mosaico Temático Aberto, né? Eu recebi muita pergunta sobre qual é o ISSN da revista. Eu disse, gente, primeiro que não é revista, é uma coletânea, é um livro. E segundo, então, se é livro, não é ISSN, é ISBN. O que vem a ser isso, gente? Imaginem vocês que todas as revistas do mundo, seja as revistas científicas ou as revistas seriadas, se você assina a Super Interessante, por exemplo, né? Se você assina a revista Você S.A., que são revistas de divulgação científica e de divulgação de conhecimento, né? Ou se você assina a revista Educação e Sociedade, da USP, ou se a revista A Educação e Realidade, da URGS, não tem problema, seja assina digital ou impresso, né? Imagine se todas essas revistas não tivessem nenhum código identificador. Você simplesmente tivesse assim, revista super interessante número 299, né? Ou seja, a edição 299, a edição 300, a edição 400. Eu nem sei que edição eles estão, deve ser várias já, né? De 300 para mais com certeza. O que acontece? Seria muito difícil saber de que produção a gente está falando, especialmente porque tem revistas científicas com o mesmo nome. O mesmo nome, idêntico, tá? Por exemplo, tem a revista Educação, Revista Educação, Revista de Educação, Revista Educação Pública. Ou às vezes as revistas têm só um nomezinho diferente. Tem a Revista Pedagógica e a Revista Pedagógica Latino-Americana. Estou dando exemplos para vocês, não sei se é exatamente assim, tá? Como que a gente sabe em qual dessas revistas está a nossa publicação? Uma das melhores formas de saber é se cada uma dessas revistas tivesse a sua identidade, tivesse um número de referência que me remetesse a elas, correto? Então, assim, o ISSN, que é o International Standard Serial Number, esse é o nome em inglês, traduzindo seria número internacional padrão serial. O número serial internacional padrão, mais ou menos isso, né? Número internacional serial padrão. Seria essa talvez a tradução melhor. O que é isso? A nível internacional, pode ter 2, 3 revistas com o mesmo nome, mas nunca com o mesmo ISSN. Olha que legal. Então, se você publicou na revista Educação, que é a revista da Faculdade de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, uma excelente revista. A revista Educação, ela tem um código de ISSN que pode ter uma outra revista Educação no norte do Brasil, lá em Portugal, em Moçambique, que falam português, pode ter uma revista Educação, mas não com o mesmo ISSN. O organismo internacional que distribui os códigos ISSN dá apenas um código para cada revista. Não importa o nome. É mais importante o ISSN do que o próprio nome nesse sentido, né? Porque os nomes podem repetir. O que não pode é repetir o ISSN. E mais, está havendo agora uma certa migração para as revistas científicas para o EISSN, ou seja, um ISSN eletrônico. Porque antes, não tem nenhuma aqui, mas antes as revistas tinham um número serial para os materiais impressos. A maioria das revistas científicas hoje já são digitais, portanto elas têm um número serial que é direcionado ou direciona você para um site na internet, que é o site da revista. Então, de modo, muitas revistas têm 2 ISSN, mas um é eletrônico e o outro é da versão impressa. Tá? Então há uma certa migração. Inclusive, há muita reclamação dos editores, né? Porque na tabela final do Qualis, às vezes aparece o nome da revista digital com o ISSN da revista impressa, que a gente chama, nós editores, né? Chamamos o ISSN antigo, né? Que o antigo é da versão impressa, né? Então a gente já está se atualizando nesse sentido. E essas tabelas são às vezes uma confusão,
porque realmente lidar com números não é fácil para todo mundo, né? Nem todo mundo é bom de matemática e acaba acontecendo, né, essas trocas. Mas essas trocas não são o que fazem do Qualis uma coisa ruim, pelo contrário. O Qualis é uma coisa ruim muito mais pelo que a gente faz com ele do que propriamente o que ele é, né? E talvez o maior problema é a montagem da tabela do Qualis do que necessariamente não a troca dos números ISSN, que isso é fácil de organizar e de revisar, né? Então, as revistas possuem ISSN. Então, se você tem um capítulo, um artigo científico publicado, você com certeza vai encontrar ou no cabeçalho ou no rodapé da revista científica que você produziu o teu texto. Você vai localizar esse código, né? Esse código são 8 números, geralmente na frente tem a sigla ISSN, depois 4 números, um hífen, mais 4 números. Simples assim. Isso é suficiente para organizar o ISSN. Que tipo de publicação, né, recebe o ISSN? Quem que pode receber ISSN? Aí você presta atenção nisso, que daí você não vai mais me perguntar se os nossos livros, as nossas coletâneas têm ISSN, né? Então pode ser assim, ó, tanto eletrônico quanto físico, como eu dizia antes, né? De modo geral, aquilo que a gente chama de revistas ou produções seriadas, tá? Pode ser cópia física, pode ser um CD-ROM, né? Uma gravação de áudio, né? No CD, ou várias gravações, né? Sites da internet podem receber ISSN, porque o ISBN ele é reservado somente para livros, então basicamente todas as outras produções ou recebem DOI ou recebem ISSN. Aí, como é que eu vou saber se é uma ou se é outra? Se é ISSN, é uma produção seriada, ou seja, não tem só uma revista, só um número daquela revista. Provavelmente tem vários números. Quando é DOI, é um objeto específico. Ele não é seriado, ele é só aquele documento. E quando é ISSN, ele é seriado, tá? E aí, no Brasil, hoje, quem cuida disso é o IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia. E aí você pode... Vamos imaginar que você está trabalhando aí na universidade, vocês querem abrir uma revista científica nova, né, um mestrado, um doutorado que foi aprovado dentro da instituição. É sempre bom ter revista para ajudar na divulgação científica. E você quer solicitar um ISSN para essa revista, você vai ter que entrar em contato então com o IBICT. E é um processo muito simples e a vantagem também ela é gratuita, né? Não tem custo nenhum para você ter ISSN nos teus documentos, tá? Lembrando, gente, que não é necessário você ter um ISSN, porém é muito importante que tenha, porque você vai, como eu digo sempre aqui, dando seriedade, dando qualidade para a tua produção, né? Para a tua instituição. Imagina você tendo 2, 3 revistas acadêmicas na tua instituição e você não solicitar o ISSN, né? Você não colocar esse número importante, porque o que vai acontecer? Alguém até vai mandar um artigo para você. Você vai publicar esse artigo lá na revista, só que quando essa pessoa for lançar essa informação no Lattes, ele solicita dois dados importantes. Primeiro, ele solicita o DOI. Se você não tem, ele solicita o ISSN. Se você não tem nenhum desses dois, não tem nem como lançar no Lattes. Ou você vai ter que lançar não lá nos artigos publicados, vai ter que lançar como uma produção técnica, né? um outro trabalho técnico que não necessariamente uma produção científica. Não faz sentido pensar uma produção acadêmica séria, de qualidade, sem DOI ou ISSN, tá? Não tem lógica isso. E por fim, para a gente fechar a nossa live de hoje, no final quero te fazer um convite muito especial, então fica comigo que eu tô logo, mais uns minutinhos a gente já termina aqui. Por fim, a informação que eu acho que é uma informação muito importante. E aí, gente, não tem jeito. A gente vai ter que se abrir, né, cada vez mais, a gente tem que ficar muito atento a isso. E eu tenho falado aqui com muita seriedade pelo trabalho que a gente faz na livrologia, que é falar do ISBN. O ISBN significa, né, International Standard Book Number, ou seja, é um número internacional do padrão do livro, né? Ou seja, cada livro sempre vai ter somente um ISBN, só um. E esse número desse ISBN
faz com que você localize esse livro digamos assim, no conjunto das publicações internacionais, em qualquer lugar do mundo, só vai existir um livro com esse ISBN. E de modo geral, ele aparece no final do livro, na última página, na contracapa, que a gente chama, junto com esse código de barras. Tá? Se você vai daqui, esse aqui é uma outra editora, ó, olha aqui. Também, novamente, aqui, um código de barras. E em cima aqui diz, ó, ISBN. No nosso caso aqui é 978, todos os números agora a partir de 2007 são assim, né? 85, 7897, esses primeiros números localizam a editora, e depois a publicação, 253.1. Tá? Então esse livro aqui. Então, todo bom livro, como vocês podem perceber, tem o ISBN, que é esse código de barra que fica atrás. Às vezes não tem o código de barra, é difícil um livro não ter, tá? É obrigatório ter? Obrigatório não é. Olha que interessante, tá? Não significa que um material que não tenha ISBN não seja um livro. Tá? Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Não significa que um material que não tem ISBN não seja um livro. Agora fica muito difícil comprovar que esse material que você produziu seja um livro sem o ISBN. Gente, e olha só. Se você está publicando material, e aí eu falo, seja com a gente ou não, tá? Peça, por favor, pro teu editor, pro teu publisher, que tenha na contracapa esse código de barras com o ISBN. Aqui na livrologia é regra universal, né? Não existe uma publicação na livrologia sem ISBN. Por quê? Porque isso sim está lá nas regras da CAPES no Qualis Livre. Não existe uma publicação sem o ISBN reconhecida pela CAPES. Não tem. Se você não tiver o ISBN da publicação, não vai nem ser avaliada. Tá? Então tome bastante cuidado. Porém, não é obrigatório. Tá bem? Não é obrigatório. Ao mesmo tempo, como eu disse, isso faz com que demonstre de forma muito simples que esse livro é um livro de qualidade. Então o ISBN, ele é um livro, ele dá qualidade para os livros. No Brasil, hoje, quem dá esse número é a Câmara Brasileira de Livros, desde o ano passado, desde 2020, né? Que é assim, né? E não é só livro que pode receber ISBN, tá? Livro, essencialmente, né? Mas anais de eventos, né? Se você organiza um evento aí na tua universidade e você publica os anais do evento, de modo geral, eles recebem ISBN. Você pode solicitar ISBN para monografias. Ah, mas tu falou que vai o DOI, né, na monografia, na dissertação. Sim, se ela for online, sim. Agora, se você entregou um material impresso e ele, vamos imaginar que fosse assim, né? Que hoje já é tudo digital, né? Mas se você entregou o material impresso e ele foi para a prateleira da tua universidade, é óbvio que você vai ter que pedir o ISBN, porque não tem DOI para material impresso. Lembra disso, tá? Então, todas essas publicações que são únicas são registradas pelo ISBN. E a solicitação é muito simples, você entra em contato com a Câmara Brasileira de Livros. Hoje, estou falando aqui fevereiro de 2021, tá? Hoje um ISBN custa em torno de R$20, é muito barato. Então, solicite sempre a tua editora e ao teu editor que os teus livros tenham o ISBN, e como eu mostrei para vocês, vou mostrar de novo, tem que ter o código de barras. Veja, isso facilita na hora de fazer uma venda, por exemplo, né? A livraria lê o código de barras, localiza o teu livro, porque ele é único, né? E o número vai ser necessário para você lançar essa publicação no teu currículo Lattes. Quando você vai lá, produções, capítulo ou livro, a primeira informação que o Lattes vai perguntar é o ISBN do livro. Você tem que ter, né? Não tem como não ter, tá? E aí, gente, não tem jeito. OrcID, a nossa identidade como pesquisador, pesquisadora. DOI, uma grande síntese aqui, né? DOI, a identidade da nossa produção, né? De modo geral, utilizado em artigos científicos, mas tudo aquilo que é digital, pode ser um livro, uma tabela, um gráfico, uma figura, ele pode ter DOI, desde que esteja na internet. Pode ser um e-book, né? Pode ser um e-book.
Mas, de modo geral, nas publicações em livro impresso, material impresso não tem dói. Material impresso não tem dói. Material impresso não tem dói. Nunca mais me pergunte isso, agora você aprendeu em definitivo para que serve o dói. E o ISSN para as produções seriadas, de modo geral, as revistas científicas, todas elas, as revistas sérias e de qualidade, têm ISSN. E para os livros, de modo geral, para os livros, podendo ser para outras coisas também que a gente produz, aquilo que é impresso recebe ISBN com código de barra na contracapa. Essa é a regra. Você sabendo disso, você está, no mínimo, 4 informações, 4 passos na frente das pessoas que trabalham com você e que concorrem com você aos cargos, aos melhores cargos, às melhores funções na academia. Sabendo disso, para terminar, quero fazer um convite para você. Você sabe que a gente está sempre com publicação de coletâneas em aberto, né? Então você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo um link que é artigo.livrologia.com.br e você vai poder se inscrever para publicar comigo, né? Eu estou organizando uma publicação de uma coletânea de textos na área interdisciplinar, na área da educação. Você pode publicar qualquer texto conosco. Se inscreva, entre ali. Eu tenho nesse link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um vídeo meu de mais ou menos uns 15 minutos, onde eu dou todos os detalhes de como que funciona a nossa publicação, com a avaliação do teu texto em 7 dias. Você submete o título e o resumo. Eu particularmente vou avaliar o teu texto diretamente, sou eu que avalio, não é mais ninguém dentro da editora. Eu vou olhar o teu material e vou te dar o retorno em 7 dias, e depois que você me entregar o texto, em 30 dias o teu texto vai estar publicado com ISBN, porque é um livro de qualidade e respeitando todas as regras da CAPES para a publicação, para que o teu material, se você der esse indicativo lá na plataforma Sucupira, se você quiser indicar ele como uma das melhores publicações tuas no quadriênio, você vai poder ser avaliado em L3, L2 ou talvez, né, dependendo das pessoas que participam da coletânea, se são nacionais e internacionais, que a gente recebe muitos textos internacionais, também pode ser até L1, né? Só para você ter uma ideia, na última avaliação que eu fiz aqui, numa das nossas lives, o meu último material de educação ambiental que a gente publicou é tranquilamente L2. Ou seja, você vai estar publicando uma editora acadêmica com qualidade total, qualidade acadêmica, respeitando todas as regras da CAPES, avaliação em 7 dias, publicação em 30 dias depois do envio do texto. É sensacional para você que precisa turbinar o teu Lattes e melhorar a tua produção acadêmica. Então, olha aqui embaixo tem o link, você se inscreve e a gente publica juntos, tá bom? Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais essa live da carreira acadêmica e nós nos encontramos na próxima quinta-feira, às 9 horas, sempre aqui. Ativa o sininho, compartilhe esse vídeo mais uma vez com os seus amigos nos grupos do WhatsApp, que você vai estar levando muita informação bacana sobre a nossa vida acadêmica para os teus amigos, para os teus colegas. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.